Quer ter um bom companheiro de estudo com você todo dia? Tab S6 Lite pode te ajudar, me ajuda nos meus estudos. Link na descrição, link patrocinado do Colunas Tortas. Se você comprar por esse link, também ajuda o Colunas Tortas a se manter no ar. Bora pro vídeo? A vida conjugal é extremamente importante. Vida conjugal é uma coisa meio normal na sociedade que a gente vive e é uma coisa relevante na vida de todas as pessoas. Hoje eu gostaria de falar de solidão da mulher negra e eu vou tomar como base duas coisas. Inicialmente, eu vou tomar como base essa matéria da Folha de São Paulo. Mulheres pretas e pardas têm menos chances de se casar, mostra a pesquisa. Mesmo com o avanço educacional, elas tendem a se unir a parceiros de menor renda e escolaridade, conduzida pelos pesquisadores do INSPER, Michel França, também colunista da Folha, e Daniel Duque e Milena Mendonça. O estudo analisou dados do PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, anual de 2002 e 2015 e da PNAD contínua de 2016 até 2024. Para avaliar o estado civil, os pesquisadores consideraram como casada a mulher que tinha cônjuge do sexo diferente registrado no mesmo domicílio, perfil com base de dados suficiente para a pesquisa. Nas últimas décadas, a queda nas taxas de casamento, em 1980, mais de 60% das mulheres eram casadas. Em 2010, esse número caiu para 50%. Vou ler mais um parágrafo e a gente parte direto para dois gráficos e em seguida para o artigo que eu trago para me apoiar. A pesquisa concluiu que a cor da pele segue influenciando quem formaliza uma união. Em 2023, a probabilidade de uma mulher preta estar casada era de 44%, entre pardas de 50% e entre brancas de 51,3%. Mesmo com o avanço educacional, mulheres pretas e pardas têm menor probabilidade de se casar do que brancas, mesmo quando comparadas a mulheres da mesma idade e escolaridade. Segundo a pesquisadora Milena Mendonça, o casamento continua sendo uma das principais formas de acumulação de renda e mobilidade social. Quem fica fora desse mercado tende a ter renda domiciliar mais baixa e patrimônio menor. Aqui o gráfico de queda da proporção de mulheres casadas por ano, a gente consegue ver uma queda para todas as mulheres, mas que acentua uma desigualdade com mulheres negras, que está aqui nessa última faixa, na verde clara, e pardas da faixa rosa, meio vermelha, meio rosa. E na probabilidade de estar casada, a gente vê um cenário muito parecido, uma queda nos últimos anos para todas as mulheres, mas mulheres pretas e pardas, uma tendência de queda maior para mulheres pretas, definitivamente uma queda maior, e a situação como um todo, dentro do marco histórico inteiro analisado, ela já é pior para mulheres pretas. Então, a gente pode concluir que mulheres negras, de fato, têm uma desvantagem se a gente for pensar na probabilidade e na realidade concreta dos casamentos. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Oi, tudo bom? Meu nome é Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social, e esse é o quadro Contraponto, em que eu trago um assunto do cotidiano, dou uma embasada nele para a gente bater um papo com base em referências. Tudo bem? Eu acho, minha gente, que os dados apresentados na matéria, eles falam por si só. Eles deixam claro uma situação e eu acho também que é interessante trazer o conceito, a noção de solidão da mulher negra, que era inicialmente uma noção dos Estados Unidos, mas que pode se adequar muito bem à realidade brasileira. Para isso, eu vou trazer o artigo Solidão da Mulher Negra, uma revisão da literatura. É uma revisão de literatura sobre esse assunto, sobre assuntos conjugais de pessoas brancas e negras, ou de pessoas somente negras, feito pela Tácita Medrado Misael, pela Sara Caroline e pela Maria Helena Ruzinker, todas de São Paulo, menos a Sara Caroline, que é da Federal do Pará, as outras duas da Universidade de São Paulo, do Instituto de Psicologia. Bora dar uma olhadinha rapidinho. Como esse artigo é uma revisão, o que elas fizeram foi recolher as pesquisas sobre o assunto no Brasil, ler e pegar o suco disso, pegar o principal disso tudo para compreender qual é o estado da arte da pesquisa feita sobre solidão da mulher negra. E é um trabalho que tem muito a ver com interseccionalidade, ou seja, trata-se de uma pesquisa que é feita interseccionando tanto raça como gênero. É importante fazer esse tipo de interseccionalidade, ou seja, é importante a gente conseguir
juntar duas problemáticas para analisar um fenômeno, porque na realidade concreta, essas problemáticas não trabalham isoladamente. Elas trabalham de uma vez só. Você vai ter raça, vai ter cor, você vai ter gênero, você vai ter raça, vai ter gênero, vai ter classe, você vai ter tudo junto acontecendo de uma vez só. E é evidente que nenhum olhar ele é padronizado. Você não tem um modelo pronto para olhar para uma realidade concreta. Pelo contrário, é a realidade concreta que te entrega a maneira como ela deve ser observada para a gente conseguir tirar uma conclusão. Nesse trabalho, a intersecção feita, ela envolve raça, gênero e o entendimento de como funciona ser uma mulher negra num mundo que é racista e patriarcal, sob o ponto de vista, principalmente, das relações amorosas. Vale dizer que 1/4 da população brasileira é feito de mulheres negras e elas ganham metade da remuneração de mulheres brancas, geralmente, estatisticamente, e são chefes em mais da metade das famílias brasileiras. Além de serem o grupo mais pobre da população brasileira, são os que exercem trabalhos mais mal remunerados, como o trabalho doméstico remunerado. E nos trabalhos feitos no Brasil, solidão da mulher negra significa geralmente uma ausência de uma parceria afetivo-sexual duradoura, que é um dado frequente, seja por serem preteridas por homens negros como por homens brancos. E aqui a gente vê o interseccionamento do racismo e do machismo numa talagada só. O que a gente vê no fundo é o estereótipo da mulata fogosa. O estereótipo da mulata fogosa é aquela visão de que mulheres negras são, por excelência, objetos sexuais passíveis de desejo sexual, mas não exatamente de carinho, de amor, de um companheirismo que envolve não ver no outro somente um objeto para a prática do sexo. O imaginário da mulata fogosa é um imaginário que incentivava e justificava o assédio dos senhores nas escravas negras. E isso se mantém no imaginário popular, evidentemente que num contexto diferente, mas se mantém no imaginário popular, gerando manifestações concretas que são diferentes e têm relação direta com estar ou não, por exemplo, casada na nossa vida aqui contemporânea. E aí, por consequência, né, a imagem da mulher negra ela acaba não entrando num ideal para um relacionamento duradouro, um relacionamento de longo prazo e, acima de tudo, um relacionamento sério. E esse é um primeiro ponto. Esse é o tipo de coisa, e aqui eu tô sempre me apoiando no artigo de referência, né? É o tipo de coisa que vem desde a infância. Meninas negras, vão dizer as autoras, o racismo também atua de um jeito muito fundamental e até mesmo constituinte ali da subjetividade, né? Porque na medida em que são consideradas feias, sujas, que os traços físicos, fenotípicos são desprezados por conta do racismo, na medida em que isso acontece, há também a internalização de uma rejeição da própria negritude através de procedimentos estéticos. E esses tipos de procedimentos, ou qualquer tipo de intervenção que envolve tentar mudar ou esconder o fenótipo, é um tipo de coisa que tende a ser algo frustrante, porque tende a não dar certo, porque você é você, né? Não tem muito a se mudar, a não ser que você seja bilionário, o que impacta negativamente tanto a autoestima como a autoimagem das meninas negras. Ei, me escuta com atenção, deixa eu dar um recadinho rápido. Esse é um vídeo do Colunas Tortas, um vídeo da sessão Contraponto, onde eu trago referências pra gente debater pontos do cotidiano, e eu gostaria muito que você desse o like no vídeo para ajudar esse vídeo a ser distribuído melhor pela internet, melhor pelo YouTube, tá bom? Compartilha também nos seus grupos de Zap e seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos do canal, vídeos de teoria social, de análise do discurso, vídeos sobre temas do cotidiano e mini cursos de Michel Foucault ali, uma leitura acompanhada de algumas obras principais, tá bom? Se você quiser ver todo o conteúdo exclusivo do canal, basta ir na homepage aqui do canal, na página principal, inicial do canal, e você vai ver tudo ali bem exibidinho, bem bonitinho para você se tornar membro. E agora vamos continuar aqui com o vídeo. E a partir disso dá para se entender mais ou menos que assim, o estereótipo da beleza, daquilo que é uma beleza justificada, legítima, geralmente está relacionado a uma beleza europeia branca. Isso faz com que, no entendimento de que se a minha parceira que eu vou ficar é bonita ou não, muitas vezes a mulher negra não consiga nem mesmo entrar em um espaço onde ela possa ser, por conta da beleza, uma pessoa digna de amor. E aqui tem que ficar claro uma coisa, né? Por conta da beleza, está para além de objeto sexual, né? Quando a gente fala de beleza, de belo, de bonito, de bonita, a gente está falando de algo que está para além de ser um objeto sexual e que entra numa agradabilidade do próprio dia a dia.
E essa solidão também que eu tô falando, ela não se trata somente, unicamente a falta de um parceiro, mas também a abandono parental, ao abandono do antigo parceiro, a ausência de interação com outras pessoas, sejam elas negras ou não negras, o preterimento afetivo sexual e ser considerada irrelevante do ponto de vista afetivo. É basicamente o delineamento de uma exclusão social. E o afetivo sexual, ele teve um destaque nas pesquisas que as 3 pesquisadoras fizeram ali a revisão, né? E principalmente o que também teve destaque, foi um ponto em comum nos trabalhos lidos, é o relato das mulheres negras de que o que elas percebem é que homens negros, por sua vez, preferem também mulheres brancas para relacionamentos que são afetivos sexuais e estáveis. E aqui é óbvio, gente, é necessário dizer que todo mundo nasce numa sociedade racista, é constituído por ela, acaba reproduzindo isso, seja consciente ou inconscientemente. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando justamente disso, de uma estrutura social que abarca todo mundo, que constitui todo mundo de um jeito ou de outro, que tem impacto na vida de todo mundo de um jeito ou de outro. A gente está lidando com uma noção de sujeito que é constituído pela sociedade e não que é influenciado pela sociedade. Não existe uma independência do sujeito, uma autonomia plena do sujeito. O sujeito nasce num tempo específico, numa sociedade específica, numa cultura específica, nasce sendo atravessado por diversos discursos e ele cresce, é constituído por isso. E é a partir disso que as escolhas do dia a dia, nós sentimos que elas são escolhas livres, a partir disso que elas acontecem. As pesquisadoras trazem também uma reflexão de que, muitas vezes, para o homem negro, ser a escolha afetiva sexual de uma mulher branca é meio que um sinônimo de uma existência social, onde o negro, ele meio que ascende socialmente e a união com mulher branca acaba correspondendo à absorção de certos padrões de branquitude. E tudo sempre tomando como base esse fato que não tem como questionar muito, que a gente vive numa sociedade racista e somos constituídos por ela. E para tentar driblar essa solidão, o que as pesquisadoras viram é que há estratégias que são praticadas pelas mulheres negras, que em geral é pertencer a uma religião ou pertencer à militância negra, militância política. Porque uma coisa é claro, são mulheres que nasceram, vivem numa sociedade racista, que não é feita para pessoas negras e que, portanto, não tem representações de si próprias que são proliferadas e que podem servir como guia, como referência, mas eu acho que, acima de tudo, mais do que não ter representação, a todo momento a construção de uma forma de subjetivação própria, a construção de uma maneira de ser própria acaba sendo sempre combatida pelas expectativas brancas de o que a mulher negra deve ser. O que mina espaço e autonomia para a construção dessas formas de ser sujeito. É importante compreender também que essa solidão, ela tem uma consequência imediata que envolve também o fato de que geralmente a mulher negra é tipicamente compreendida como a mulher do cuidado, que vai cuidar de alguém, mas não de si própria. Cuida dos outros às custas do próprio cuidado. Então perceba, não vai se casar, vai cuidar dos outros, não exatamente de si própria, o resultado é uma solidão que é sentida e sofrida. E é sempre importante aqui trazer o mito da democracia racial, que é um mito que faz parecer que as relações cordiais entre brancos, negros, indígenas, enfim, relações cordiais entre diferentes membros de diferentes raças no Brasil seria uma parada assim completamente normal, harmônica e tranquila. E a gente precisa compreender que a cordialidade é uma forma como as relações se dão, mas a forma da cordialidade não retira o conteúdo da violência das relações. Porque perceba, essa cordialidade, o funcionamento dela no Brasil é o seguinte: se brancos e negros podem entrar no teatro para assistir uma peça, não tenha dúvida que as piores fileiras vão ficar com a população negra, porque não tem grana para pagar. E não tenha dúvida que, se não tem grana para pagar, não vai ter grana para usar uma roupa de grife. E se não usar uma roupa de grife, vão olhar torto. E se vão olhar torto, qualquer mínimo desvio da disciplina de ser público do teatro vai fazer com que alguém peça para baixar a bola, para baixar o tom ou para ir embora. A cordialidade nas relações sociais é aquela que faz com que, numa roda de pessoas brancas, de repente tem uma pessoa negra ali e ela consiga participar das provocações amistosas entre amigos, sabe? Provocações amistosas que são super normais e que geram uma certa intimidade, assim, fazem parte, aliás, de uma intimidade já construída e que é normal, de boa. Só que quando chegar a vez dela de ser provocada, talvez o tom seja um pouco acima, talvez a provocação seja um pouco mais
mais pesada, e se por acaso ela não gostar da provocação, ela que vai ser a chata, ela que vai ser a estraga-prazeres. A cordialidade brasileira nas relações raciais, portanto, é aquela que faz com que tudo se passe como se brancos e negros estivessem unidos contra o racismo, e na vida real há uma manutenção da hostilidade de brancos contra negros. Só que uma hostilidade um pouco mais sutil, uma hostilidade que muitas vezes é encoberta com uma boa vontade, uma hostilidade que muitas vezes é encoberta com cuidado, uma hostilidade que muitas vezes é encoberta com autocuidado, aquele lance de, pô, perdi meu celular, alguém roubou. Quem roubou? Deve ter sido negro. E aí ninguém roubou, tá ligado? O celular só tá no fundo da bolsa, entende? E por fim, a cordialidade do racismo brasileiro é aquele em que, tudo bem, é legal você ter uma relação sexual com uma pessoa negra. Porém, ter uma relação duradoura, séria, aí a coisa já fica mais difícil. E pra gente compreender essa posição que se assume, onde a mulher negra acaba caindo numa solidão, eu acho que também é necessário dar 2 pitacos. O primeiro deles eu vou usar como base o livro Pacto da Branquitude, da Cida Bento. E a Cida Bento vai dizer que o Pacto da Branquitude se dá, muitas vezes, nas escolhas conscientes e inconscientes também que se faz, preterindo pessoas negras por pessoas brancas. E isso vem desde o momento pós-abolição. A Cida Bento vai dizer que houve uma acolhida diferente para negros e brancos no Brasil nesse momento pós-abolição. E ela vai salientar que os migrantes, eles entraram no Brasil meio que para ocupar um espaço que tecnicamente seria dos negros no período pós-abolição, da classe trabalhadora. E os negros acabaram ficando excluídos por conta disso. A entrada dos migrantes europeus foi facilitada e a inserção deles no processo de modernização do Brasil também foi. Se tornaram a classe trabalhadora disciplinada brasileira. Eles, por sua vez, poderiam se reproduzir no Brasil e ter uma prole brasileira, por sua vez, já inserida nesse mundo do trabalho. O Pacto da Branquitude, portanto, ele se expressa nessa seleção daqueles que podem participar dos processos de integração social e daqueles que são sumariamente excluídos, porque o estatuto de sujeito do direito para essas pessoas não foi desejado, mas foi forçado por constrições econômicas e políticas, né? E aqui ela está falando, evidentemente, da abolição. A colonização e o racismo foram elementos que, em conjunto, estabeleceram uma divisão racial entre aqueles que devem trabalhar, devem ser inseridos, integrados socialmente, devem ter um trabalho, por sua vez, muitas vezes intelectual, versus aqueles que devem ter um trabalho manual e, geralmente, um trabalho excluído, um trabalho de resto. E com essa divisão, a própria ciência, que é uma prática inserida historicamente, tratou de fundamentar o racismo exigido pela prática colonial e capitalista. Apesar do racismo biológico não ser operante na atualidade, o racismo neoliberal presente nas ciências econômicas, que indiretamente relega aos negros a pobreza da nação, é o desenvolvimento politicamente correto e cínico de um discurso racista que, ao perder sua base biológica, vê na suposta e impessoal economia a possibilidade de se valer. Ou seja, dizer que a pobreza é culpa do pobre, dizer que a criminalidade é culpa do criminoso individualmente, né? Estabelecer uma relação moral entre essas coisas. Por fim, eu também acho interessante trazer a Sueli Carneiro no dispositivo da racialidade, porque em um capítulo ela fala sobre a figura da mulher negra como signo da negligência. E eu acho que isso combina muito bem também com essa solidão. A negligência, a solidão, o descaso, como a mulher negra, por sua vez, é sempre compreendida como aquela mulher que é forte, que aguenta o tranco e que não precisa de muitos cuidados. E justamente por isso, geralmente, tem um atendimento médico pior, tem cuidados médicos piores, estatisticamente falando. Ela vai colocar um dado de que a probabilidade é maior que uma mulher negra, ao estar no trabalho de parto, não tenha anestesia do que uma mulher branca. Isso porque o corpo da mulher negra, o corpo da pessoa negra, mas principalmente da mulher negra, é inserido num espaço que é de vulnerabilidade, que é estrutural e que, grosso modo, ele pode ser entendido como uma vulnerabilidade que é ontológica. Este ser, por si só, ele tem que estar neste lugar de vulnerabilidade. Há uma produção para isso. Uma produção que ela não é ontológica, ela é concreta e acontece no nosso dia a dia, mas que quando ela se concretiza, tudo se passa como se ela fizesse parte do espírito do ser. Uma mulher negra que aguenta as dores e não precisa de cuidado e pode estar num lugar de vulnerabilidade porque ela aguenta. Percebe que aqui a gente tem até um pouco dessa cordialidade. E a desqualificação da importância da vida segundo a racialidade
superficialidade imprime e determina o descaso e a desatenção, a não prioridade da busca do reconhecimento e conhecimento das diferentes pessoas e de suas singularidades. E o resultado disso é que você tem parcelas da população que são deixadas para morrer. E aí, quando eu falo deixado para morrer, perceba, né? O que eu tô falando na prática é que é deixado à sua própria responsabilidade, deixado à sua própria sorte. O Estado acaba não construindo condições de vida para as pessoas negras poderem viver melhor e não constrói também condições para que haja relações, laços valiosos e que sejam também bem construídos entre as pessoas que moram em determinadas regiões, que geralmente são regiões de pessoas negras. E aí você não tem escola, não tem posto de saúde, não tem hospital à disposição. Você mina a possibilidade de vida, mina a possibilidade de estar no mundo e mina, portanto, também até a possibilidade de construir laços afetivos. Não que eles não sejam construídos, mas há uma consequência concreta, direta, que a gente acabou de ver no início do vídeo. E o que eu quero dizer aqui usando a Sueli Carneiro como base, né? O corpo negro, por sua vez, ele tende a ser fabricado para o descuido. O corpo da mulher negra, principalmente. Fabricado para o descuido. O corpo da mulher negra, principalmente, também por conta dessa negligência constituinte da construção do corpo negro no Brasil. Fabricado para desatenção, fabricado, portanto, para a morte. A permanência da vida do corpo negro, e aqui a palavra vida a gente tem que entender como a permanência de existir e de tentar ter uma atuação política, entendendo política como aquilo que faz parte da vida de qualquer um, é compreendida por uma sociedade racista como um erro. Um corpo errado numa posição normalizada. Um corpo errado que não pode ser eliminado porque de repente você tem ali um estatuto jurídico que não deixa que isso aconteça de uma maneira tão simples. Um corpo que é fabricado para ser incorrigível, só que no interior de uma posição disciplinada e normalizada, que faz com que a pessoa tenda eternamente a tentar se adequar, mesmo sem nunca conseguir e mesmo sem a adequação, mesmo sem ela ser um horizonte possível. Tá bom, minha gente? Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês. Foi muito legal ler esse artigo. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no Colunas Tortas e seja membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos para membros, vídeos sobre Michel Foucault, vídeos sobre ciências humanas, sobre racismo, vídeos sobre Zygmunt Bauman, análise do discurso e teoria social, além de ter acesso ao grupo exclusivo do Zap do Colunas Tortas, tá certo? Um grande abraço.